Carta aos Efésios 6, de 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vamos lá. Irmãos, o grande apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele começa a tratar no seu capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 sobre o nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, ele traz para a igreja de Éfeso e traz para nós ensinamentos de como viver na sociedade. Porque apesar de nós termos sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus, apesar de nós termos nascido de novo, nós, na minha percepção, infelizmente não fomos glorificados imediatamente. Na minha percepção, o ideal é no ato salvífico e morar com Deus. Mas não, Deus nos escolheu para pregar a palavra aqui, não foi enviar anjos para fazer isso, somos nós. E para vivermos aqui, é necessário vivermos com Deus e enfrentando as batalhas que nós enfrentamos dia após dia neste mundo. Não é possível nós, crentes em Jesus, vivermos sem a presença constante de Deus. E Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 5, vai nos dando instruções de caráter, de forma de viver. Porque a nossa forma de viver fala tanto quanto ou mais com aquilo que pregamos. Então Paulo vem nos ensinando a forma de viver. No capítulo 1, o apóstolo Paulo lhe fala sobre o grande plano de Deus. Para quê? Para a nossa salvação. Desde quando esse plano de Deus está formado? E Paulo nos afirma, desde a fundação do mundo. Paulo nos revela que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo estavam juntos na grande obra salvífica. É sempre bom lembrar que Deus nunca é pego de surpresa. Nessa grande obra salvífica, antes mesmo de Deus falar o haja luz, haja separação das águas, todo o projeto de Deus salvífico, Paulo nos afirma no capítulo 1 que já estava pronto. Então Deus, no seu descanso, se é que ele descansa, tomando seu cafezinho, se é que ele toma seu cafezinho com sua xícarazinha na mão, quando o anjo chega e fala, Adão pecou, a xícara deu, não se assusta, meu Deus, Adão pecou, e a xícara cai não. Tudo estava nos planos de Deus, e se ele toma café, ele continuou tomando seu cafezinho, joia, deixa comigo. Entende? Deus não se assusta com nada que aconteceu, com o que acontece, ou que vai acontecer, porque todo o seu projeto já está consumado, e Paulo fala no capítulo 1, que desde o princípio da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estava trabalhando no ato salvífico e na volta de Cristo Jesus. Por isso que nós devemos confiar no Senhor. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. No capítulo 2, Paulo nos afirma que Deus nos tirou da morte e nos trouxe vida em abundância neste tempo e vida eterna. No capítulo 2, Paulo nos afirma que Deus nos tirou de uma condenação e nos absolveu. Nós já estávamos condenados à morte eterna. E esse projeto de Deus, esse plano perfeito em Cristo Jesus, nos absolve. De injusto nos torna justificados. De inimigos de Deus, Paulo nos afirma que o plano perfeito de Deus nos faz de inimigos de Deus, nos tornando amigos de Deus em Cristo Jesus. Mas isso Paulo nos afirma que não foi mérito meu ou seu, ou da humanidade, que crer em Jesus e que deixa de ser inimigo para ser amigo.
Paulo fala que isso é a graça. Isso é o favor de Deus sobre a igreja de Cristo. Um favor este que a igreja não merece. Não merecia, não merece, não vai merecer. Mas é um favor de Deus para todo aquele que crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. E este crer em Jesus faz de nós condenados, injustos, nos tornamos justos, de inimigos nos tornamos amigos de Deus, de mortos eternamente temos vida eterna em Cristo Jesus. No capítulo 2, Paulo ainda afirma que nos fez um só povo. Havia, vocês vão lembrar, uma separação, uma promessa para o povo judeu. Mas em Cristo Jesus a promessa está sobre todas as nações. Somos uma só família, tanto judeus quanto gentios, Paulo afirma no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo nos mostra que o Evangelho é o grande mistério de Deus, mas revelado a nós. Irmãos, é impossível a mente humana compreender os mistérios de Deus. Nós podemos estudar muito, nós podemos agir muito a favor de Deus, mas esse mistério de Deus, nós só conseguimos compreendê-lo se Ele mesmo, o próprio Deus, nos revelar. Não é possível que nenhum de nós aqui estamos aqui consciente dos mistérios de Deus sem que Ele mesmo habite em nós. A mente que não habita o Espírito não consegue entender um texto bíblico que vem a ler. Sabe, nós vemos isso no próprio apóstolo Paulo. Paulo era um homem muito inteligente, muito capacitado, acima da média. Paulo, ele estudou com Gamaliel. Paulo se formou e se tornou um grande líder religioso, com muita autoridade, porque Paulo tinha muito conhecimento teológico. Paulo conhecia a Torá profundamente, o Pentateuco, os Salmos, os profetas. Paulo tinha tanto conhecimento e tanto domínio da teologia, tanta autoridade que ele recebe, vocês sabem disso, recebe cartas para quê? Para dar vida? Não, para matar cristãos, crentes em Jesus. Tamanha autoridade de Paulo, e essa autoridade não vem de um leigo, vem de alguém conhecedor das Escrituras. Mas a teologia de Paulo não foi o suficiente para conhecer os mistérios de Deus. Foi necessário que o próprio Deus se manifestasse para Paulo em Cristo Jesus. Após a morte de cruz, a ressurreição, Jesus se apresenta para o apóstolo Paulo, que era o Saulo ainda. O Saulo estava fazer o quê? Caminho de Damasco, perseguir cristãos. A própria intervenção divina em Cristo Jesus para Paulo, cega Paulo, conduz Paulo para a casa de um crente piedoso. Fala com Paulo em sonhos. Vem o crente piedoso, ora por Paulo, e o texto diz que como escamas caíssem de seus olhos. Paulo volta a enxergar o mundo natural, mas Paulo começa a enxergar o mundo sobrenatural. Foi o que cantamos aqui agora. O sobrenatural de Deus, o mistério de Deus. Toda a teologia, todo o conhecimento de Paulo, de Saulo, toda a história religiosa de Saulo não foi o suficiente para a revelação de Deus em seu coração. Tanto é que ele era um perseguidor de crentes que tinham recebido a revelação. Mas Deus fez a leitura de quê, de Saulo? Do coração de Saulo. Saulo estava fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, não porque queria, mas porque não conhecia as revelações de Deus. Após essa revelação, o que Paulo faz? Passa 3 anos fazendo uma releitura da Torá, do Pentateuco, dos Salmos, dos profetas. Só que agora essa releitura era diferente. Ele estava cheio do Espírito de Deus. E tudo que ele já havia lido, ele fez uma releitura e passou a ter sentido em sua vida. Ele percebe que de Gênesis, todos os capítulos que ele já conhecia do Antigo Testamento, Cristo estava ali. Só que a sua teologia humana não era o suficiente, porque não havia revelação do Espírito. É por isso que no capítulo 3, Paulo nos mostra que o Evangelho é o grande mistério de Deus, sim, mas ele é revelado a nós. E o mistério foi revelado a ele. No capítulo 4,
Paulo nos afirma que Deus nos ensina a necessidade de sermos um só povo. Ele vai ratificar o que falou no capítulo 2. A unidade e a santidade de Deus em nós nos faz um só povo, tanto naquele tempo quanto nos dias de hoje. Se você for para Tabocas, lá no Nordeste, é o mesmo povo de Cristo que nós aqui. Se você vai para os ribeirinhos ou para o sul do Brasil, somos um só povo. Se você vai para continente, qualquer continente deste mundo, em qualquer lugar deste mundo, mais distante que for, somos um só povo, uma só nação. Por quê? Em Cristo Jesus, as promessas estão sobre nós. As promessas de uma vida de paz neste mundo e uma vida eterna e abundante com o Senhor. No capítulo 5, Paulo vai falar muito sobre os relacionamentos, como viver na sociedade. Paulo vai falar muito sobre viver com sabedoria, porque nós estamos neste mundo e temos que ter sabedoria para nos relacionarmos, em todos os lugares que vamos. E Paulo fala ali que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Paulo fala ali no capítulo 5 sobre lidar com empregados, patrão e empregado. Você é patrão? Lê Efésios. Você tem que ter um coração diferenciado de um patrão que é mundano e carnal. Você aplicar a lei é obrigação, você tem que aplicar a graça com seus empregados. Mas Paulo fala também dos empregados, que os empregados precisam trabalhar por amor a Deus, não só fazer o bem, trabalhar bem quando o patrão está vendo. No caso ele usa ali senhores escravos. Os escravos não deveriam trabalhar só quando o senhor estava olhando, não. Eles deveriam trabalhar todos os dias com ânimo, com entusiasmo, com zelo, mesmo que o seu senhor ou o seu patrão não estivesse vendo, mas para agradar a Deus. Então Paulo fala de questões sociais importantíssimas no capítulo 5. Paulo nos afirma que devemos nos encher, ou seja, devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo ainda afirma no capítulo 5, no versículo 22, sobre deveres conjugais. Pesada palavra para os maridos, para a mulher nem tanto. Para a mulher, Paulo fala que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas que marido é este, né? É aquele marido que busca ser semelhante a Jesus, e Paulo fala que este marido tem que ser parecido com Cristo. O que Cristo fez pela igreja, irmãos? Morre. O que o marido tem que fazer e viver pela esposa? Morrer. Morrer os seus desejos, morrer o seu orgulho, morrer sua vaidade, morrer o seu eu, para que esta esposa seja o quê? Feliz e abençoada. Que dificuldade! Mas é isso que Paulo nos fala, que um homem segundo o coração de Deus busca ser semelhante a Jesus, morrendo às suas vontades e suas prioridades, muitas vezes, para abençoar essa esposa. Aí sim, esse marido consegue uma mulher submissa, uma mulher sábia, que edifica o lar. Paulo ainda nos afirma, entrando no capítulo 6, Paulo trata de relacionamento familiar, continua tratando de relacionamento familiar, fala ali sobre pais e filhos. A sua casa precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus, por isso que Paulo fala no 5, se encha do Espírito Santo, porque se a sua casa não estiver cheia do Espírito Santo, vai ser uma guerra, vai ser muito difícil viver bem. Mas finalmente, nós chegamos ali, no capítulo 6, a partir do versículo 10, onde Paulo, ele entende que todas essas instruções que ele deu para nós vivermos na sociedade, se faz necessário primeiro se encher do Espírito Santo. Segundo, Paulo nos adverte para um outro mundo que existe, para um mundo sobrenatural, mas na verdade para o submundo espiritual que existe e que muitas vezes os crentes não percebem, ficam desatentos e são brutalmente feridos com esse submundo espiritual porque não o conhecem. E aí começa Paulo no capítulo 10, nos mostrando que ninguém, irmãos, absolutamente ninguém, nenhum ser humano dessa terra anda sozinho, anda sem uma companhia
na sua mente. Nós, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, no ato salvífico, o que acontece? Quem é que vem morar na minha mente, na sua mente, naquele momento do ato salvífico? O Espírito Santo de Deus, não é isso? Só que não existe mente vazia, não existe mente sem estar preenchida com algum espírito. Ou é Espírito Santo de Deus, ou é a influência de Deus, ou é a manipulação do diabo. Mas toda mente tem uma influência, ou é influenciada pelo Espírito Santo de Deus, ou é influenciada pela obra maligna. Não existe ninguém, nem o ateu pode falar, não, eu não creio em nada, a minha mente não tem nem o Espírito de Deus e nem os principados potestades vão me manipular. Está completamente equivocado. Não existe uma mente sem alguém dominando esta mente. Ou é a luz, ou é as trevas. Paulo fala enfaticamente que nós estamos em guerra. Uma guerra que não tem descanso. Uma guerra que não é humana, não é terrena, não é natural, mas sim uma luta que é sobre-humana, uma luta sobrenatural nas regiões celestes. Irmãos, nós sabemos que os anjos do Senhor estão acampados o quê? Ao nosso redor. Glórias a Deus por isso. Mas os principados e potestades, vocês vão lembrar que eles existem. Quando houve aquela batalha no céu, 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. 1/3. A cada 3 anjos, 1 foi amaldiçoado, se tornou principado ou potestade. Paulo está nos chamando a atenção da igreja de Éfeso, chamando a atenção, dizendo, olha, vocês precisam entender que encher-se do Espírito Santo é fundamental para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus negócios, para cuidar do seu casamento, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da obra do Senhor, para viver em sociedade dando bom testemunho. Mas além de viver cheio do Espírito, vocês têm que estar alerta, porque existe uma guerra no mundo sobrenatural, com principados e potestades muito bem organizados, tentando matar, roubar e destruir a igreja de Cristo. Paulo manda a nós olharmos para esse mundo espiritual e ficarmos atentos. E aí nós pegamos aqui, eu queria que colocasse na tela, Daniel 9, 2, 3, depois Daniel 10. Eu passei para Rodrigo, Daniel, isso. Leia comigo, irmãos. Que batalha é essa espiritual? No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração e súplica em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Agora coloca Daniel 10, 12 em diante, até o 13, até o 14. Isso. E ele prosseguiu, o anjo do Senhor. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe da Pérsia, do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Sabe o que acontece aí, irmãos? Daniel, homem de oração, tem a percepção do Espírito Santo de Deus que precisava clamar pelo seu povo, porque algo terrível iria acontecer. E ele começa a orar, não um dia, nem 2 dias, não 3 dias, mas durante 70 semanas, Daniel não desiste de orar e clamar ao Senhor para receber uma resposta de Deus. O anjo aparece depois de muitos e muitos dias a Daniel. E o que o anjo fala é exatamente isso. E o anjo prosseguiu me exortando, dizendo, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras
foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas. Irmãos, primeiro, quando Daniel começou a clamar, Deus já tinha ouvido e respondido. Deus é atemporal. Deus recebe a oração de Daniel, se é físico, se é na mente de Daniel, se é o desejo do coração, não sei, o texto não diz, mas imediatamente quando Daniel ora, Deus ouve, atende e envia um mensageiro, um mensageiro para clarear a mente de Daniel. Mas neste percurso, um príncipe do reino da Pérsia, um principado, um demônio, no mundo celestial, resistiu durante 21 dias. 21 dias. Aí tem crente que ora 2, 3 dias de joelho e acha que Deus tem obrigação de atender. E fica chateado com Deus porque orou uma semana, 15 dias, e Deus não está respondendo. Deus já respondeu, irmãos. Só que existe uma batalha sobrenatural. E você está se queixando com a pessoa errada. Ao invés de Daniel se queixar com Deus que o correio não chegou, Sedex não chegou, Daniel persevera em oração, em clamor, em pano de saco, rasga suas vestes, se cobre de cinza, em sinal de humilhação diante da potente mão de Deus. Daniel persevera em oração, e aquela peleja invisível no mundo espiritual que Daniel não sabia que estava acontecendo e Daniel pela fé continua clamando, continua orando, continua buscando o Senhor. Deus envia um outro anjo, e este outro anjo peleja contra esse principado, peleja contra essa potestade, vence e finalmente, 70 dias depois, chega na presença de Daniel e diz: desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas. Irmãos, você tem aplicado o seu coração em oração? Tem sido paciente, perseverante, humilde, entendendo que Deus deseja e tem prazer em abençoar, mas que existe ao derredor, não ao redor, mas ao derredor de nós, uma batalha terrível, que de vez em quando nós deveríamos enxergar esse negócio aí, para a gente temer e tremer. E nós às vezes culpamos a Deus por coisas ruins que acontecem, e estamos culpando pessoas, transferindo para pessoas, coisas ruins que nos acontecem, mas todo ser humano, ele é influenciado ou dominado por um espírito, ou é o Espírito Santo, ou é o espírito das trevas, principados e potestades. É fundamental para o crente, irmãos, não apenas entender, mas enxergar que onde estamos vivendo atualmente não é lugar de férias, não é lugar de lazer, muito pelo contrário, Paulo nos afirma que estamos em um campo de batalha, com duas dimensões, a dimensão natural e a dimensão sobrenatural, mundo espiritual. Se nós crentes vivermos neste mundo, pensando apenas em comprar, vender, consumir, ter, obter, chegar a algum lugar, ser alguma coisa, nós estamos equivocados com a nossa missão. A nossa missão não é essa. A nossa missão não é essa. A nossa missão é pregar o Evangelho com a nossa vida, todos os capítulos de 1 a 5, com a nossa família, com a minha vida, com a palavra, independente do que acontecer. Porque na realidade, este mundo pertence ao diabo, e ele está tramando levar o máximo de pessoas possíveis para onde, irmãos? Para o inferno, junto com ele. Estamos em batalha, irmãos. Certamente corremos perigos diversos, inclusive, até mesmo, muitos desertam das fileiras do Senhor, não conseguem perseverar na fé. Não estou dizendo que está perde salvação, não é isso. Mas muitos crentes piedosos, crentes de oração, homens e mulheres de Deus, que têm ministérios grandes, no meio do caminho, deixam-se ser vencidos por estas batalhas no mundo sobrenatural, com desânimos, com tristezas, com dores, com ofensas de alguém,
e se chateia com a igreja, chateia com o irmão, chateia com o líder, e vão se deixando levar com a obra satânica no mundo sobrenatural, influenciando pessoas para tirar a sua fé, para arrancar de você o seu propósito neste mundo, o seu ministério, o seu id, e passam-se décadas, até que muitos conseguem enxergar. Nesta guerra não podemos, irmãos, subestimar o inimigo, não temos que superestimar, mas não podemos também subestimar este inimigo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo influencia a nossa mente. Eu me lembro que alguns anos atrás, veio um homem de Deus, fiel a Deus, ele era empresário, mas um homem de Deus, fiel a Deus, e ele veio para mim e falou: pastor, aconteceu isso comigo. Meu contador me influenciou e eu gastei 100 mil reais de equipamentos para sonegar imposto. Quando esses equipamentos funcionarem no final do ano, eu vou economizar de imposto quase R$500 mil. Ele falando, e eu ouvindo, né? Sabia que ele era crente, bom crente. Ele falou: comprei, instalei, mas chegou uma hora que meu coração começou a queimar. Comecei a me sentir mal. E eu liguei para o meu contador e falei: eu não vou mais fazer isso. Mas tu é maluco, tá doido? Não vou fazer isso. Por quê? Por que essa percepção do mal? Primeiro é a influência maligna, né? Alguém se levanta para o crente: por que tu não faz isso? Dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Depois o Espírito Santo fala: você é do Senhor. Tudo me pertence, nada te pertence, nem o teu sopro de vida. E o Espírito Santo incomoda esse crente, e ele deixa de fazer aquilo que foi influenciado a fazer pelos principados e potestades. Ele venceu a batalha, irmãos. Ele venceu a batalha. Quantas batalhas nós temos travados e quantas nós temos perdidos, sendo influenciados o tempo todo por principados e potestades para tomar decisões, não apenas financeiras, mas decisões dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho, com os colegas de trabalho, de escola. Quantas vezes somos influenciados aqui dentro da igreja a ter problemas, coisas mínimas, mas se tornam coisas tão grandes, influência maligna no mundo sobrenatural, e que nós achamos que é a pessoa que está nos atingindo, mas não é a pessoa, não é o seu patrão, não é o seu chefe, não é o seu gerente, não é seu colega de trabalho, não é seu vizinho, não é seu marido, não é sua mulher, não é seu filho, é quem está na mente deles, é quem está dominando ele. É contra este que nós temos que pelejar, é contra este que nós temos que lutar. Irmãos, em 1 João 4,4, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu preciso viver o sobrenatural de Deus. Por isso que Paulo, ao tratar das questões sociais e familiares, ele fala: encha-se do Espírito Santo de Deus, porque lá na frente ele vai falar a razão de se encher do Espírito Santo de Deus. Se você não se encher da presença de Deus, você não vai vencer as batalhas espirituais no mundo sobrenatural. Você vai perder a fé. No versículo 12, nos mostra uma organização satânica trabalhando contra a igreja de Cristo. Vou reler o versículo 12. Diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. John Mackay chama essa organização do versículo 12 de a ordem da desordem. O inferno é o caos, mas dentro do caos eles conseguem colocar ordem, hierarquia. Demônios com especificações e funções diferentes, cada um tem sua meta, o seu alvo a atingir ao longo deste tempo até que Cristo volte. Existem hierarquias no mundo satânico, hierarquias bem definidas. Dr. Martin Lloyd Jones nos afirma em seu livro Combate Cristão, vende no Brasil, um livro sobre batalha espiritual. Ele nos diz que há demônios e demônios.
Irmãos, há demônios e demônios. Jesus nos afirma, em Mateus 17, 21, ratificando, confirmando o que Martin Lloyd Jones diz, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Não foi isso que Davi fez? Não foi isso, que Daniel fez? Daniel tira suas roupas caras, se veste de roupa de saco, joga cinza, a terra em si, coloca seu rosto em pó na terra, demonstrando um homem humilde, apesar de ser quem era. Ele destitui dele toda a autoridade humana e se coloca como o menor dos menores diante de Deus, se humilhando diante de Deus, confiando em Deus, com jejum, oração e súplica sem cessar. Aí você consegue vencer esse tipo de principado ou de demônio que Jesus nos afirma em Mateus 17, 21, que só pode ser expulso com oração e jejum. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra, Paulo nos afirma. 1 João 5,19 diz que o mundo está sob o poder do maligno. O mundo jaz o maligno. Esse mundo não te pertence, irmãos. Esse mundo não me pertence, esse mundo não pertence à igreja de Cristo. Nós somos intrusos aqui. Aqui não é o nosso lugar. Por isso que nós não podemos criar muitas expectativas de sucesso nesse mundo, porque aqui não é o lugar que teremos sucesso. O sucesso nosso, a glória nossa só virá quando nós partirmos deste mundo. E por isso que muitos da igreja de Cristo estão frustrados com Cristo e com a religião, com a fé, com a palavra de Deus, porque acham que a nossa glória vai ser aqui. Não é. Aqui é apenas um lugar de combate. E havendo que comer e que vestir e saúde para combater, nós vamos combater enquanto fôlego houver. E as demais coisas serão acrescentadas. Cada um receberá a sua porção de acordo com o que Deus ordenará. Estamos em guerra. A Bíblia nos afirma que o diabo tem um reino, mas também nos afirma que a eternidade do inferno foi preparada para ele. Glórias a Deus por isso. E ele, o diabo, sabe disso. Por isso que o seu propósito é levar o máximo de pessoas que são amadas por Deus, levá-las ao inferno com ele. O inferno é para ele, preparado para ele, para 1/3 que se rebelaram. Lá ele não vai liderar nada, lá ele vai pagar pelo que fez. Mas ele é como um bandido que vai morrer e quer levar alguém junto. Morre, mas morre atirando. Ele quer levar o máximo de possível de pessoas, porque Deus ama todos. E obviamente cada um que irá para o inferno, Senhor, se entristecerá com isso. E uma das estratégias do diabo é atingir a igreja. E de diversas formas. Perseguições, irmãos. Igrejas pelo mundo, crentes pelo mundo sendo perseguidos e mortos. Estratégia maligna. Governos totalitários. Estratégias malignas. Ideologias que vão entrando, não na igreja, através de nossas famílias. Ciladas do diabo. Ele tenta se infiltrar dentro da igreja levando desânimo. Ele se infiltra dentro da igreja levando tristeza, decepções, porfia, inveja, dissensões, divisões, falsas teologias e tantos outros males. Ele vai entrando na igreja para minar e tentar destruir a igreja de Cristo. Tentar destruir você que é a igreja de Cristo. Em Atos 26, 18, Paulo afirma que a conversão, cada santo que se converte, cada um que se converte, é como arrancar a pessoa das mãos de Satanás, para colocá-la nas mãos de Deus, porque todos já estão destituídos da glória de Deus, condenados são inimigos de Deus, só deixam de ser inimigos e condenados à morte, junto com o diabo, os principados e potestades, no momento em que crerem em Jesus, como o único e suficiente Salvador. E Paulo afirma em Atos 26, 18, que é como Jesus arrancando das mãos de Satanás, aquele que se converte, eu e você. Colossenses 1,13 diz, arrancando das profundezas do inferno para o reino da luz. A obra salvífica de Deus em Cristo Jesus
nos tirou da condenação eterna, irmãos, e nos trouxe para a luz, para a vida eterna em Cristo Jesus. E o diabo está enfurecido com você. O diabo não está enfurecido com aqueles que já são dele, porque já são dele. Mas quando você pensa em fazer alguma coisa, quando você vai agir na sua vida familiar, conjugal, com seus filhos, no seu trabalho, quando você planeja, tenta fazer alguma coisa para o Senhor, o diabo está enfurecido com você. Ele te odeia, irmãos. Ele quer te matar, matar a sua fé. Por isso que nós não devemos andar temerosos, mas conscientes. O que Paulo está dizendo é que nós não temos que andar temerosos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas não podemos ser bobinhos, inocentes, achando que tudo é vitória. Não é, irmãos. Existem as lutas da vida, por estarmos aqui. Existem as lutas programadas pelos principados e potestades. Nós temos que estar vigilantes. A obra salvífica de Deus em Cristo Jesus nos tirou da condenação eterna, glória a Deus, e nos trouxe para a luz, para a vida eterna em Cristo Jesus. Perverter a humanidade, afastando esta humanidade dos princípios cristãos, é obra maligna, uma obra muito bem arquitetada pelo diabo. É só você olhar toda a mídia social, como ela faz com que as pessoas se corrompam, seja filmes, desenhos, noticiários, políticas, TikTok, Instagram, Facebook e tantas outras mídias sociais. Todas estas coisas programadas, uma obra maligna para destruir a humanidade. Ó Senhor, tenha misericórdia. Toda essa estratégia preparada pelo diabo, irmãos, para tentar destruir não só aqueles que já são deles, mas para tentar destruir a igreja do Senhor. Por isso que Paulo não está falando para os ímpios de Éfeso. Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Cuide da sua vida na sociedade. Se encha do Espírito Santo, porque existe uma grande batalha, uma grande peleja espiritual, que você, igreja de Éfeso, você, igreja de Cristo, só vai vencer se você estiver verdadeiramente imbuído de autoridade e poder. No versículo 14, Paulo conclui ali: estejam preparados para essa batalha. Como preparados? Vistam o cinto da verdade. A verdade nos liberta, irmãos. A verdade é Cristo Jesus em nós. A verdade é que, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa maior verdade. Eu sou salvo. E porque sou salvo em Cristo Jesus, eu pertenço não a este mundo, não ao reino das trevas, mas eu pertenço ao reino da luz, e não importa o que acontecer, eu vou perseverar em oração, em jejum e súplica, e Deus há de me responder, há de me usar, e eu hei de ter vitórias espirituais para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Paulo manda vestir a couraça da justiça. Irmãos, o mundo é injusto. Isso é absolutamente normal. Não se espantem. Às vezes eu estou vendo jornal com minha esposa. Ai, meu Deus, ela está vendo isso aí. Simone, é absolutamente normal, sem estresse. E vai piorar. Mas nós não. Nós não somos do mundo. Nós somos justos. Somos justos porque fomos justificados em Cristo Jesus. E se Ele, que é Deus, puro e santo, olhou para mim, e mesmo eu sendo tão imperfeito, tão incapaz, Ele olhou para mim e me justificou em Cristo Jesus, na morte de cruz, me lavou, me remiu, me purificou, me deu vida eterna. Irmãos, esta mesma justiça, aplicação de justiça e graça, eu, como crente, tenho que ter com aqueles que estão ao meu redor. Independente de quem eles sejam, de quais os defeitos que tenham, de quais as mazelas que tenham, de quais males tenham feito contra mim. Eu preciso ser justo, com a justiça de Deus e graça, com estas pessoas, para que eles possam ver em mim um homem justo, ver no crente, um crente justo,
ver na igreja de Cristo, uma igreja justa, ver o próprio Jesus e desejar conhecer esse Jesus. Paulo, no versículo 14, diz que estejam preparados para a batalha e visto o evangelho da paz. Irmãos, paz só em Cristo Jesus. Você não terá paz, o crente não terá paz ao conquistar bens. É ilusão nossa. Nós não teremos paz, vai ter paz quando casar. É ilusão. Vai ter paz quando tiver filhos. Vai ter paz quando construir a casa. Vai ter paz quando comprar o carro. Vai ter paz quando melhorar o salário. Vai ter paz quando conseguir a graduação. Vai ter paz quando conquistar isso ou aquilo. Não é essa paz que Paulo está falando. Paulo está falando que a paz que nós desejamos está em Cristo Jesus. É a paz que nós vimos ontem, nessa semana, nos sepultamentos. Era o caos, era a tristeza, era a dor, mas havia a paz que só Cristo dá. E essa paz está em mim e faz com que eu, crente, viva em paz com você. E por último, Paulo fala que nós devemos ter o escudo da fé. Irmãos, Daniel só conseguiu que o anjo chegasse até ele, porque havia o escudo da fé. O tempo, a demora, o cansaço, a fadiguez, a fome do jejum, não fez com que Daniel desistisse de continuar confiando no Senhor e clamando. E o anjo do Senhor, pela fé de Daniel, venceu a peleja no mundo sobrenatural e deu a resposta para Daniel. Conclui, irmão, dizendo que devemos interceder sim um pelos outros. Devemos interceder. Eu não tenho a menor dúvida que aqueles crentes perseguidos oraram pelos seus perseguidores e Saulo teve um encontro com Cristo, com esse ato miraculoso, não por força de Paulo, mas pela graça de Deus. A igreja deve orar, irmãos. A igreja deve fazer pedidos para que haja salvação, na sua casa. Falta quem na sua casa para salvar, para ser salvo? Quem na sua casa está caminhando para o inferno? Pode ter certeza que os principados e potestades estão trabalhando para que você não ore mais. Pastor, já orei 30 anos, cansado de orar, meu filho não tem jeito, minha mulher não tem jeito, meu marido não tem jeito. Não pare de orar, santifique-se, encha-se do Espírito Santo, é o que Paulo diz, para que você possa cumprir a palavra e para que você possa pelejar contra os principados e potestades. A igreja deve orar pelos seus missionários, a igreja deve orar pela igreja, para juntos, pela fé, vencermos o mundo espiritual. Existe uma peleja, uma batalha terrível, neste momento no mundo espiritual, na vida dos crentes que estão participando de todos os cultos de quarta-feira, no Brasil e no mundo, para que os crentes não absorvam nada, nenhuma palavra, volte para casa e brigue com a mulher, brigue com os filhos, pense nas preocupações do dia a dia, batalha espiritual. Mas a fé, quando Paulo diz se encha do Espírito, significa que você tem que voltar, sair, aqui você se enche, lá é o campo de batalha, e lá no campo de batalha você vai falar, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, está o caos, eu estou sendo perturbado, a batalha está difícil, mas eu confio em Ti, Senhor. Você confia no Senhor? Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente, com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude do Espírito. Que o Espírito Santo de Deus os encha não só essa noite da sua presença, mas os fortaleça, os coloque de pé, fazendo com que vocês sejam fortes e corajosos como Josué e partam para a batalha espiritual que nos aguarda todos os dias. Mas eu sei, e você sabe, nós sabemos em quem temos crido.